Bom dia, gente. Gente, olha só, eu ainda não coloquei, como bem vocês puderam bem ver, né, quem procurou, obviamente, ainda os slides, como tinha me pedido, né? Acho que foi até a Juliana que me pediu, os slides e o vídeo, né, da aula, a gravação da aula. Não coloquei ainda, tá? Mas eu vou colocar hoje, porque eu vou resolver colocar tudo de uma vez, as aulas do segundo, né, de ontem e de hoje, e as aulas a aula do terceiro também, entendeu? Então faço tudo de uma vez, que aí fica mais fácil, facilita a minha vida. E eu vou colocar hoje sem falta, então assim, até umas 3 horas da tarde, vocês podem ir lá procurar que já vai estar lá, tá? Hoje, como vocês podem bem ver, eu não fiz exatamente um slide para vocês. Eu preparei essa imagem aqui, que a gente vai colocando em alguns aspectos para a gente ir vendo. E aí é possível salvar essa imagem, quase não sai, né? Em formato JPG ou PNG, ou seja, em formato de imagem. E aí, quem estiver usando o Zoom pelo computador já vai poder ter acesso a essa imagem hoje. Só um instante, que eu vou salvar aqui para vocês e já envio aqui, por aqui, para quem quiser. Apenas este. Então, espera aí, vou enviar aqui para vocês. Cadê, gente? Achei. Então tá aí, ó. Para quem tiver no computador já pode acessar a imagem que a gente vai usar, mas de toda forma, tá? Eu vou colocar também essa imagem lá no Escola Web. Então vocês podem ficar tranquilos que essa imagem vai para a Escola Web e quem não conseguir agora baixar agora vai ter acesso lá também, tá? Então estamos todos prontos, podemos prosseguir, começar com a nossa aula em si. Vocês estão vendo aí a imagem, então, né? Então vamos lá, gente. Seguinte, hoje a gente fala de sociologia. E aí, como vocês já podem ver, a gente, se não me engano, está trabalhando com o módulo 14. Acho que é o módulo 14, onde ele fala sobre estado de natureza e o contratualismo. Então, na aula passada, a gente falou sobre Hobbes, Thomas Hobbes, e hoje a gente vai continuar falando sobre contratualismo, mas a gente vai falar basicamente sobre o John Locke, que está à esquerda na imagem, né, do vídeo aí de vocês, e o Jean-Jacques Rousseau, francês, que está aí à direita. Então, a gente vai trabalhar com a ideia do contrato social para os dois e vai também trabalhar com a ideia do estado de natureza, de como eles trabalham efetivamente. Então, vamos lá. Para a gente começar, tá? A gente primeiro precisa falar
sobre a ideia do iluminismo, a ideia que vai pautar esses dois autores, a ideia que vai pautar esses dois pensadores. Então, vamos lá. O que é o iluminismo em si? A gente já trabalhou com o iluminismo esse ano? Não, né? Não, porque a gente não trabalha com o iluminismo no segundo ano. Vocês vão voltar a trabalhar com o iluminismo no terceiro ano. Então, o que é o iluminismo em si, só para a gente lembrar? O iluminismo é um movimento, tá? É uma base de pensamento, é um movimento ideológico, na qual ele tem como uma das principais características a contestação ao pensamento dominante do antigo regime. Como assim a contestação ao pensamento dominante do antigo regime? Então, primeiro, vamos pensar quais são as características, quais eram as características do antigo regime. Então, o antigo regime é aquele regime que surgiu após o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, quando começaram a surgir os Estados Nacionais modernos. Dentro desses Estados Nacionais modernos, a gente vai observar que ele vai ser construído a partir de uma ideia onde o rei ele é absoluto. O rei tem um poder absoluto. Então, o rei ele controla o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a gente vê toda essa situação de controle, toda essa situação de dominação por parte do rei dentro dessa ideia do antigo regime na qual a gente conhece. E aí, esse antigo regime, a ideia da monarquia absolutista, ela está muito atrelada à questão da religião como um todo. Então, a gente vai observar que durante muito tempo os reis na Europa, que era a base do pensamento do antigo regime, eles tinham seu poder muito atrelado às questões religiosas. Como assim eles tinham o seu poder muito atrelado às questões religiosas? Eu não lembro se eu comentei com vocês em sala de aula sobre a questão da divindade do rei. Como assim a questão da divindade do rei? Seguinte, quando o rei morria, já no lugar do rei, colocava um outro rapidamente, o que estava na linha sucessória. Por que se fazia isso? Por que se fazia isso, gente? Primeiro, para evitar que outra pessoa que não fosse, né, o herdeiro do trono assumisse, e segundo de tudo, ainda tinha uma questão de que a ideia do rei era um espírito, o rei era um espírito. Existia uma noção de que o espírito do rei se apossava do herdeiro do trono. Então, você podia ser o indivíduo mais bobão da face da Terra. Podia fazer várias bobeiras, né? Mas quando você se tornasse rei, todas aquelas bobeiras que você fazia normalmente não ocorriam mais, porque tudo tinha um sentido. Se ele está fazendo isso ali, é porque tem que fazer, porque ele é rei. Então tinha uma noção de que o espírito do rei saía do corpo do indivíduo morto, do rei que morreu, e aí ele se apossava do próximo rei. E aí o rei, então, era uma divindade. Muito se entendia dessa maneira. Para concentrar exatamente. E tinha justamente essa questão também. Né? Então, havia uma necessidade muito grande de você sempre estabelecer essa estrutura. E essa dominação do rei, ele tinha como objetivo, né, proteger a propriedade privada. Então, por que tinha como objetivo proteger a propriedade privada? E isso que a Júlia colocou já é essencial da gente começar a discutir. Por quê? Existia dentro da sociedade da época uma ideia que é do justnaturalismo. O que seria o justnaturalismo? O justnaturalismo seria a ideia da doutrina dos direitos naturais. Como assim a doutrina dos direitos naturais? O que seria direitos naturais? Dentro dessa ideia do direito, aí, existe a ideia do justnaturalismo, que é a ideia dos direitos naturais, e a ideia do direito positivo. Só para a gente deixar claro,
direitos naturais vêm da natureza, como já está dizendo, e os direitos positivos são os direitos humanos. E aí, quando eu digo direitos humanos, são os direitos criados pelo homem. Então, são direitos artificiais. Segundo essa teoria do justnaturalismo, existe uma série de direitos que surgiram antes do homem criar as suas normas. Dentro desses direitos naturais está a ideia da liberdade, da equidade, do direito à vida, do direito à propriedade. Então, repara, segundo o justnaturalismo, o homem ele pode criar qualquer lei. Porém, existem leis da natureza que são anteriores ao homem e que são responsáveis por garantir a liberdade, a equidade, a vida e a propriedade. Então, a galera do justnaturalismo, ele começa a falar isso. Só que o que eles vão começar a dizer? Ó, a ideia da monarquia absolutista, ela não defende os direitos naturais como um todo. A monarquia absolutista, ela vai defender a liberdade, vai defender a vida, vai defender a propriedade, vai. Mas vai defender para quem? Para a sociedade como um todo ou para os que estão no poder, que são os nobres? Então, a galera justnaturalista, que está muito atrelada à ideia do iluminismo, começa a defender isso. Ó, a monarquia absolutista, a ideia do antigo regime, ela vem e se constrói como forma de defender os privilégios e defender os objetivos do estamento dos nobres, da ordem dos nobres. Então, eles não pensam de forma alguma em relação à sociedade como um todo. Então, eles começam a defender justamente isso. E aí eles vão falar o seguinte, ó, esses direitos naturais que a gente está defendendo aqui, essa liberdade, equidade, direito à vida, à propriedade, são direitos que não derivam de qualquer tipo de concessão. Como assim não derivam de qualquer tipo de concessão? E aí entra também, mais uma vez, o que a Júlia colocou. Ela colocou ali, por exemplo, a proteção da propriedade privada. Dentro da monarquia absolutista, a propriedade privada ela é garantida a partir da concessão do absolutismo monárquico. Então, eles falam o seguinte, ó, tem um poder concentrado? Tem, mas esse poder concentrado, ele garante a propriedade privada. A galera dos direitos naturais vai falar o seguinte, não. O direito à propriedade privada, ele não é derivado de uma concessão de um rei, de um monarca, não. Ele é anterior ao poder do rei. Então, para a gente ter a propriedade privada garantida, a gente não tem que depender do rei. Não. Isso é um direito natural, isso é um direito inalienável, ninguém tira da gente, e é anterior ao homem. Então, a gente começa a observar que, conforme vem surgindo o movimento iluminista, vem ganhando uma força muito grande junto com ele a ideia do movimento jurídico do justnaturalismo. Então, a gente começa a observar justamente esses aspectos, justamente essas características. Deu para entender até aqui, gente? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Ficou confuso? Não? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, o antigo o iluminismo, ele contesta, tá? Ele vai contestando o antigo regime, a estrutura do antigo regime, e ele vai se basear, né, muitos vão se basear nessa ideia do justnaturalismo. Então, começa a surgir com grande força essa questão do justnaturalismo dos direitos naturais. E aí é que está o grande ponto. Quando vem surgindo essa ideia dos direitos naturais, começa a criar, dentro do iluminismo, uma forte defesa do contratualismo social,
da confecção de contratos sociais. Eles começam a defender o seguinte, para a gente ver os direitos naturais sendo garantidos de fato, a gente precisa construir a ideia do contrato social. A gente precisa organizar uma estrutura de poder na qual existem regras pré-estabelecidas, regras pré-definidas que possam garantir esses direitos naturais. Então, eles começam a defender isso. E aí, um dos pensadores mais importantes dentro dessa questão é nada mais, nada menos que a figura do John Locke. Tá? O John Locke ele vai ser o grande pensador utilizado como base para a Revolução Inglesa, que vai limitar os poderes do rei na Inglaterra, vai também ser a base de pensamento para a independência dos Estados Unidos. Então, a gente começa a observar que o John Locke ele vai ser um pensador extremamente influente. E dentro do pensamento dele, de todo o pensamento dele, ele vai defender com grande força a ideia do direito à vida, à liberdade, mas, mais do que nunca, vai defender o direito à propriedade. Então, dentro do pensamento dele, o John Locke vai defender mais do que nunca o direito à propriedade privada. E a grande obra dele vai ser os 2 tratados sobre o governo que ele escreve no ano de 1689. No primeiro tratado, ele vai fazer um ataque à origem divina do governo. Então, ele vai falar o seguinte, essa construção de que o poder do rei deriva de uma divindade, deriva de Deus, isso não existe. O poder do homem ele é construído através das relações sociais. Então, ele utiliza os argumentos divinos, porém, ele utiliza isso para legitimar e não ter contestações a partir da confecção, da construção do poder soberano dele. Então, ele enxerga que o uso de questões religiosas é uma forma de legitimação para ele conseguir controlar todos os aspectos da vida política da sociedade na qual ele governa. Então, no primeiro tratado, ele faz esse ataque, ele faz essa acusação a essa origem, suposta origem divina do poder do rei, do poder monárquico. Já no segundo tratado, ele vai fazer uma defesa muito clara da propriedade privada, no caso, e do liberalismo. Como que ele vai fazer? Aí, isso é extremamente interessante a gente pensar de como que ele faz essa defesa da propriedade, como ele faz essa defesa do liberalismo. O que que ele vai falar? Para ele defender a propriedade privada e o liberalismo, ele vai recorrer ao que a gente conhece, ou que a gente chama, como a ideia da natureza humana. Lembra que eu falei com vocês, quando a gente trabalhou sobre Hobbes, que eu falei que o Hobbes, ele tem dentro do pensamento dele a construção de que a natureza do homem, a natureza humana, ela é pautada em uma ideia de violência. Então, ele coloca que o homem, ele, em uma natureza, em um estado de natureza, ele vai ser um homem egoísta e que, por conta disso, vai sempre ocorrer guerra dos homens contra os homens, no qual eles vão se destruir. Não sei se vocês lembram que eu falei isso com vocês. Então, Hobbes ele vai colocar isso. Para isso, ele defende a criação, a existência do Leviatã, do que ele chama do Leviatã. O Locke, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai falar o seguinte, a natureza do homem é uma natureza racional. Então, o homem não é irracional, como o Hobbes está propondo, não. Não. A natureza do homem é uma natureza racional. Por isso, por ser racional, isso impede que os homens se destruam numa guerra de todos contra todos. Então, ele vai falar isso.
Então, o homem não vai se destruir numa guerra de todos contra todos, porque ele tem racionalidade. O Locke começa a trabalhar com isso. E essa racionalidade faz com que ele se volte para a terra e para o trabalho físico. Então, ele coloca o seguinte, ó, em um estado de natureza, em um estado pré-societário, em um estado pré-sociedade, o homem é racional e se volta para a natureza e para o trabalho físico, na qual ele vai, através do seu trabalho físico, transformar a natureza conforme as suas próprias necessidades. Então, dentro desse estado de natureza, ele vai transformar o território conforme as suas próprias necessidades. Logo, conforme ele vai transformando a natureza através das suas próprias necessidades, ele vai criando um direito sobre esse território. Deu para entender o que eu quis dizer, gente? Deu mesmo ou não? Se não, eu repito aqui. Então, ele vai falando justamente isso. Se o estado de natureza do homem é voltado para o trabalho e para a terra, ele, nesse estado, vai transformando a natureza como um todo, conforme as suas próprias necessidades, e ao passo que ele vai criando toda essa relação com aquele território, ele passa a adquirir direitos sobre esse território. Então, o direito à propriedade privada, para o Locke, é um direito natural, porque está associado à natureza humana. Então, ele coloca que todo indivíduo tem o direito à propriedade privada, porque essa propriedade privada é um direito natural. É isso que ele coloca. E aí, ele coloca o seguinte, ó, pô, beleza, eu estou colocando aqui para vocês que o estado de natureza do homem não é igual ao que o Hobbes está propondo. Para mim, não é. Isso não significa que não exista o que ele chama de inconveniências. O que seriam essas inconveniências? Assalto, violência. Ele fala, ó, por mais que a natureza humana não seja essa, continua existindo violência. Continua. Da mesma forma, continua existindo o egoísmo, na qual, nesse egoísmo, a gente vai observar que as pessoas tentam fazer mudanças, tentam tomar decisões de acordo com seus próprios interesses. Então, quando você vai julgar alguma coisa, ele falava aqui, ó, as pessoas elas julgam conforme as suas próprias necessidades, conforme os seus próprios interesses. E aí ele fala o seguinte, como que a gente pode resolver essa questão? Como a gente pode evitar a violência? Como a gente pode evitar esse egoísmo? Como a gente pode garantir a propriedade privada? E aí o Locke ele vai falar, fazendo o contratualismo, criando um contrato social, estabelecendo um governo, estabelecendo uma sociedade. Só que esse governo, para o Locke, ele não vai ser um governo que vai ter como objetivo fazer questões sociais, não. Para o Locke, o governo ele só tem como missão garantir o cumprimento das normas e proteger o direito à propriedade privada. Então ele fala o seguinte, ó, a função do governo, o papel do governo é apenas esse. Ele não tem que interferir em nada. Aí a gente começa a observar que está sendo construído com muita força aquela ideia do liberalismo político, que vai ser associada à ideia do liberalismo econômico, de que o Estado ele tem que se ausentar de questões sociais. O Estado ele só tem que ser responsável por garantir que as normas sejam cumpridas, por garantir que o indivíduo consiga ter o direito à propriedade privada. Então, o Locke ele aponta justamente isso dentro do pensamento. Então, ele fala dessa natureza humana e aí aponta aqui, ó, essa natureza
tem que se criar um contrato social. Esse contrato social, o Estado ele tem que garantir os direitos naturais. Apenas isso e nada mais. Então, até aqui, beleza com Locke? Então, a gente conseguiu falar um pouquinho do Locke. Agora, vamos falar também do Rousseau. O Rousseau, ele também é um pensador iluminista, tá? E aí, a base de pensamento dele vai ser na França. O Rousseau, ele vai ser o contemporâneo do regime do Luís XVI, que foi o rei da França durante o período do absolutismo monárquico. E aí, o pensamento do Rousseau, como um todo, influenciou bastante a Revolução Francesa. Então, ele foi uma base de pensamento da Revolução Francesa bem intensa mesmo. Principalmente quando a gente trabalha na Revolução Francesa, em relação com as questões relacionadas à educação. Então, o Rousseau ele tem algumas obras voltadas para a educação em si, a construção de uma educação pública gratuita para a sociedade como um todo, que ele entendia que isso era extremamente importante. E aí ele vai e fala o seguinte: qual é a teoria do Rousseau? O Rousseau ele vai se contrapor tanto ao Hobbes quanto ao John Locke. Quando ele se contrapõe a esses dois, ele vai falar da seguinte maneira: diferente do que o Hobbes pensa, que a natureza do homem é ruim, e diferente do que o Locke pensa, que a natureza do homem é voltada ao trabalho, uma natureza racional ou qualquer coisa do gênero, ele fala o seguinte: a natureza do homem, a natureza humana, é uma natureza de bondade e inocência. Então, o homem ele é bom e inocente por natureza. E ponto final. Não à toa, né, a grande frase conhecida do Rousseau é que o homem é bom, a sociedade o corrompe. Então ele coloca, o homem, se não tivesse a organização da sociedade como um todo, o homem jamais seria corrompido. O homem sempre seria bom e inocente por natureza. Só que, com a construção da sociedade, houve um processo onde o homem ele foi corrompido. E qual é a causa do homem ter sido corrompido? Ele vai lá e aponta que a grande causa é a desigualdade social. Então, para ele, se o homem deixa de ser bom e inocente, a grande explicação, está na desigualdade social. Só que, para o Rousseau, a desigualdade social é fruto da propriedade privada. Então, ele coloca aqui a grande causa da propriedade privada, a grande causa da desigualdade é a propriedade privada. Então, quando você defendeu que a propriedade é um direito natural, você está criando uma situação na qual alguns têm esse direito natural e os outros não. Você começa a criar um paradoxo, você começa a criar uma situação complexa. Porque você vai observando que, se a propriedade privada é um direito natural, por que alguns têm essa propriedade privada e por que outros não têm? Se fosse um direito natural, todos deveriam ter, então. Mas isso não ocorre. Então, ele começa a observar o seguinte: propriedade privada não é um direito natural. A ideia de propriedade privada ela é construída através da sociedade. E a gente observa que essa propriedade ela está diferenciando os homens. Isso está fazendo com que haja uma situação de desigualdade muito grande. Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que começar a entender aonde está a causa, qual é a causa de fato disso daí. E aí ele começa a falar da seguinte maneira: quando a gente está observando que existem essas leis aqui, se o homem está cumprindo essas leis, isso é uma questão de uma prática moral. Então, ele está colocando o seguinte: existe a lei onde garante direito à propriedade privada. Ponto. Se o cara está respeitando o conjunto de leis, não é porque ele
está no estado de natureza. Não, não é isso. Ele coloca que a questão da obediência de leis vai ser uma questão relacionada à moral do indivíduo. Porque as leis é um conjunto, né? As leis é um conjunto de regras que visam determinar, organizar a vida da sociedade como um todo. E aí ele fala o seguinte, ó, então o homem que está respeitando, ele é um homem moral. Por isso ele começa a relacionar a política como uma extensão da ética. Ele fala o seguinte, ó, todo homem que acata as leis, ele está seguindo uma obediência moral muito clara. Já o homem que não respeita e que pensa apenas em si, nele mesmo, apenas como um ser individual, ele é um homem que ele é antissocial. Então, a partir de agora, a gente começa a defender que devemos sempre pensar em política como um todo. Porque a política é nada mais, nada menos que uma extensão da ideia da ética. E aí ele começa a construir uma base de pensamento na qual ele vai buscar terminar com essa construção de direitos naturais inalienáveis. E ele vai começar a defender a construção de um Estado que tenha como objetivo garantir a soberania popular. Então, ele vai falar o seguinte, ó, o papel do Estado não é apenas garantir o cumprimento de normas, não é apenas proteger a propriedade privada. Não, nada disso. O papel do Estado, a questão do Estado como um todo, é de ser um fruto da soberania popular. É de ser um fruto do que ele entende, do que ele vai chamar da vontade geral. Então, ele vai começar a colocar que todas as decisões que são tomadas, quando você toma alguma decisão, essas decisões elas têm que ser fruto de um consenso e de leis gerais. Então, ele está começando a colocar que deve ocorrer uma participação como um todo, a participação da sociedade como um todo. Porque só assim a gente vai observar que vai ocorrer. E aí, olha só, gente, esse termo não é da época, tá? Mas é o termo que eu estou usando aqui. Então, só para deixar ciente que esse termo não era utilizado. A gente vai observar que vai ocorrer uma ideia de uma democracia mais clara. Um regime de governo mais voltado para a ideia da democracia. Porque se a gente está pensando na soberania popular, a gente começa a analisar justamente essas questões. Então, a gente começa a observar esses aspectos. Só que, aí é que vem o grande ponto que o Rousseau coloca para a gente. Eu estou defendendo um regime onde predomine a questão da soberania popular. Show de bola. É isso que eu estou defendendo. Só que, para eu ter uma soberania popular eficiente, que de fato funcione, eu preciso fazer com que a população como um todo tenha um processo de participação mais claro. E como que eu vou fazer isso? Através da educação. Então, o Rousseau, ele começa a defender a ideia de que a educação ela é fundamental para a sociedade, para que todos tenham consciência do que está sendo decidido e que quando se observar uma situação de uma educação que atinge a sociedade como um todo, vai se observar que todos os indivíduos estão comprometidos com todos. Então, não é estar comprometido apenas consigo mesmo. Não, ele fala, ó, se tivermos uma educação igualitária para todos, todos tiverem acesso à educação da mesma maneira, a gente vai observar que isso vai criar dentro da sociedade um comprometimento de todos para todos, e não de um para si mesmo. Então, todos vão estar comprometidos com o futuro do Estado, o futuro da sociedade como um todo. E aí, além da criação desse sistema de educação, a gente vai observar que o Rousseau ele defende também a construção de uma ideia de uma religião civil. Como assim uma religião civil? Ele vai falar que essa religião civil ela tem como objetivo
formar seus cidadãos, formar os cidadãos de um determinado Estado, no qual, dentro dessa religião, o Estado, a ideia do Estado, vai ser a grande divindade. Então, o Deus dessa religião civil vai ser o Estado. E aí, todos têm que voltar seus olhos em direção à construção do Estado. Então, é isso que o Rousseau ele começa a trabalhar. Então, só para a gente ter uma noção, repara, o Rousseau ele vem depois do Locke e do Hobbes, e ele vem com uma base de pensamento, uma teoria de pensamento totalmente diferente do que os outros dois falavam. Um começa a defender que o estado de natureza é extremamente violento, que é o Hobbes. Aí vem o Locke, ele fala, não é bem assim, né? Tem violência, mas a natureza é racional. E aí o último, que é o Rousseau, ele fala, não, a natureza do homem é boa e inocente. Agora, as desigualdades que estão, né, as desigualdades que estão levando o homem a essas situações. Então, a gente começa a observar justamente esses aspectos. E aí, é extremamente interessante que os jacobinos, durante a Revolução Francesa, eles eram considerados mais radicais. Durante a Revolução Francesa, a gente tinha girondinos, que ficavam à direita do parlamento, a planície, ou o pântano, que ficava ao centro, e à esquerda ficavam os jacobinos. Não à toa, essa ideia de esquerda, direita, esquerda, né, vem da Revolução Francesa. Os jacobinos, eles seguiam uma mentalidade muito próxima, né, e baseada na ideia do Rousseau, de uma expansão da igualdade como um todo, né, de uma expansão dos direitos. Enquanto a galera girondina seguia mais as ideias do Locke. Então, a gente começa a observar justamente essas diferenças entre os dois lados. Então, esse é um ponto importante da gente observar como vai ser a construção. O que a gente tem que lembrar? Que o Locke ele defende a propriedade privada. Ele vai ser uma base dos direitos da propriedade privada. Enquanto o Rousseau ele vai ter uma tese, uma teoria mais associada, né, a uma expansão dos direitos de cidadania, essas questões como um todo. Deu para entender o que a gente falou aqui hoje, gente? Sobre essa ideia do justnaturalismo, sobre a ideia do Locke e do Rousseau. Ficou alguma dúvida ou não? Deu para entender Nenhuma. direitinho? Vocês conseguem fazer associações com o que a gente falou em relação ao que a gente já tinha falado do Locke? Conseguem fazer isso ou não? Sinaliza aí para mim, por favor. E aí, gente, seguinte. Dito isto, tá? Assim, acho que deu para a gente. Se eu te ouço. Não, o seu microfone está fechado. Agora Eu tava fala. falando que sim, eu não sei se você tinha escutado. Não, mas eu ativei o microfone pra falar e eu não sabia se você tinha chegado a escutar. Não. Mas eu falei que sim, tava Ah, tranquilo. tá. Não, foi não. Então tá, beleza. Então é isso, gente. Tá? Esses são os pontos que a gente tinha que ver hoje. E aí, na próxima aula, a gente fecha essa apostila número 3. Né? A gente vai para o módulo 15, que eu nem não lembro agora qual é o tema, mas né, a gente está indo no caminho legal. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, mais uma vez, é só entrar em contato, só tirar as dúvidas, que eu estou disponível para ajudar vocês no que for preciso. Beleza? Daqui a pouco eu coloco, tá? Lá o vídeo, a gravação e essa imagem aqui para vocês, tá bom? Até semana que vem, gente. Um abraço para todo mundo. E a gente se vê. Se cuidem, tá? Até lá. Tchau, tchau. Professor. Tchau.